Nesse vídeo veremos mais um método iterativo para a resolução de problemas de programação não linear e restrito multivariáveis. Veremos então o método de Newton. A ideia vai ser a mesma aplicada ao método de Newton de uma variável, só que agora vamos considerar x do tipo x1, x2, xn. E vamos utilizar então uma aproximação quadrática utilizando então a primeira e a segunda derivada em expansão em série de Taylor. Lembrando que uma função que é contínua e diferenciável, ela pode ser aproximada em torno de um ponto A por essa expressão somatório para n de igual a zero até infinito, fn no ponto A dividido por n fatorial x menos a elevado a n, onde fn é a derivada de ordem n. Tá? Então, vamos considerar aqui a aproximação de grau 2, ou seja, vamos truncar aqui essa aproximação na segunda derivada. Mas como nós estamos considerando aqui uma função de múltiplas variáveis, a gente precisa então estender essa generalização, lembrando então que a primeira derivada, quando a gente considera várias variáveis, faz papel do vetor gradiente, porque a gente precisa considerar as derivadas parciais. E a segunda derivada aqui, ela se associa, então, à matriz hessiana, que é a matriz das segundas derivadas parciais. Então, fazendo essa aproximação de grau 2, considerando, então, f aplicado em x de várias variáveis, essa aproximação, então, vai ser a função no ponto xi é a solução atual de trabalho nossa. A derivada do ponto, então, é o gradiente da função. Aqui eu vou colocar o gradiente transposto, porque como a gente está envolvendo produto de matrizes e produto de vetores, a gente precisa tomar cuidado com a dimensão das matrizes a serem multiplicadas, para a gente conseguir fazer a multiplicação. Então, aqui eu vou considerar o gradiente transposto e x menos o ponto, né? Aqui vai ficar meio x menos xi ao quadrado. A segunda derivada aqui nesse caso, então, é a matriz hessiana, tá bom? Então, a gente vai representar dessa forma aqui a nossa expansão em série de Taylor de grau 2. Então, quando a gente quer otimizar a nossa função, nesse ponto de aproximação, a gente pode fazer, então, a otimização dessa aproximação. Então, a gente precisa resolver a equação gradiente de f igual a zero para poder determinar esses pontos críticos, tá bom? Lembrando que aqui, então, H é a matriz hessiana, certo? Na iteração atual. F é uma função que a gente vai considerar convexa aqui, para poder a gente conseguir calcular a inversa dessa função. E a gente precisa, então, minimizar ou maximizar a função em consideração. Quando a função é convexa, então, é um problema de minimização. Mas a gente pode generalizar para uma função côncava quando o problema também é de maximização, tá bom? Então, a ideia agora é resolver a equação gradiente dessa aproximação. Vou chamar essa aproximação aqui de Q de x, tá? Um polinômio de grau 2 aqui. Então, a gente precisa resolver a equação gradiente igual a zero, tá bom? E aí, quando a gente tem essa aproximação gradiente igual a zero, a gente vai ter o gradiente da função f também igual a zero, porque a gente está com o valor aproximado ali, certo? Então, vamos aplicar a derivada nos dois lados dessa equação. Então, a gente tem f de x aproximadamente essa expressão aqui. Então, a derivada de f vai também ser aproximadamente a derivada dessa expressão do lado direito, tá? Então, quando o gradiente da f é igual a zero nesse ponto, essa expressão também é aproximadamente zero nesse ponto, tá? Essa é a ideia que a gente vai fazer. Então, vamos aplicar a derivada dessa expressão aqui, lembrando que como o xi é a nossa solução inicial de trabalho, né? Ele é um valor conhecido, então a gente também conhece o valor de f nesse ponto, assim como o vetor gradiente nesse ponto, e também conhece a hessiana nesse ponto, ou seja, esses valores são constantes para nós, porque são parâmetros. E lembrando que as derivadas de constantes são sempre nulas. Então, aplicando a derivada nessa soma, eu vou fazer assim, a derivada de cada parcela, então. Então, a derivada de f no ponto xi vai ser zero, porque esse valor é constante. Aqui a gente tem uma regra do produto nessa segunda parcela, então vai ser a derivada do primeiro fator vezes o segundo, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo. Isso a gente está derivando em relação a x, tá bom?
Estou aplicando aqui uma regra da cadeia também, implicitamente. Como eu conheço o gradiente no xi, ele é constante, então essa derivada vai ser zero, então vai ficar zero vezes x menos xi. Então, vai ficar o primeiro parcela, vezes a derivada do segundo em x. Então, a derivada de x menos xi vai ser 1. Então, vai sobrar o gradiente. Então, foi essa primeira parcela que sobrou aqui, certo? Para derivar a terceira parcela, a gente também tem um produto aqui. Não tem uma regra da cadeia, né? Então, a gente vai derivar o primeiro, vai cair a potência 2, cancelar com esse 2. Então, vai ficar essa expressão que é x menos xi aqui multiplicando, certo? Multiplicando o HI, certo? Que é a matriz Hessiana. Depois, a primeira parcela vezes a derivada da segunda, que nesse caso, em xi, vai dar zero também, né? Porque quando a gente faz aqui a regra da cadeia, então a derivada desse daqui vai acabar sendo zero, porque a gente já conhece. Portanto, a nossa expressão resultante dessa derivada toda resultou, então, na equação gradiente do f transposto. Esse t aqui é transposto, porque como nós estamos considerando o produto de matrizes, a gente precisa tomar cuidado com a ordem dessas matrizes. Eu só consigo multiplicar se a quantidade de colunas for igual à quantidade de linhas. Então, a gente está considerando aqui o gradiente transposto, tá bom? Para poder conseguir fazer essa operação. E H, então, é a matriz hessiana no ponto considerado, tá bom? Bom, na nossa função de recorrência, né, a gente está querendo determinar qual é a expressão da nossa função de recorrência aqui para aplicar o método. Então, a nossa variável aqui, eu destaquei em vermelho, é a variável x. Então, a gente quer saber qual é a expressão de x em função do xi anterior, certo? Então, na próxima iteração i mais 1, a gente precisa saber qual a relação de recorrência em função da iteração anterior, que é o xi, certo? Bom, então eu preciso isolar nessa expressão aqui a variável x. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, primeiramente, eu vou subtrair o oposto dos dois lados do gradiente aqui. Então, o gradiente vai aparecer lá do outro lado, o oposto dele. Ou passa direto para o outro lado, trocando o sinal. É a mesma ideia aqui, tá bom? Já que vale a comutatividade e existência de oposto de operações de somas matriciais e somas vetoriais, tá bom? Agora eu tenho que fazer desaparecer essa matriz hessiana que aparece multiplicando aqui do lado esquerdo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, né? Admitindo que a nossa função é côncava ou convexa, então a nossa matriz hessiana ela é definida positiva ou definida negativa. Então, significa que os seus menores principais, eles são todos ou positivos ou não se anulam, né? Porque eles vão obedecer aquela regrinha do sinal, negativo, positivo, tal, dependendo da ordem dos menores ser de ordem ímpar ou par. Então, resumindo, a matriz hessiana tem determinante no ponto xi diferente de zero, portanto, ela é inversível. Então, se existe a inversa, eu vou multiplicar pela inversa de h-1 dos dois lados dessa relação aqui. Lembrando que a multiplicação de matrizes não é comutativa, então, se eu vou multiplicar do lado esquerdo aqui, eu também preciso multiplicar do lado esquerdo aqui do outro lado da igualdade, tá bom? E aí, lembrando que o produto da matriz inversa com a sua matriz é a matriz identidade. Então, h-1 em xi vezes h em xi resulta na matriz identidade em xi. E a matriz identidade vezes qualquer matriz resulta a própria matriz, tá bom? Então, temos agora a expressão x menos xi igual menos a inversa da hessiana em xi vezes o gradiente transposto. Bom, eu quero isolar o x, então eu posso somar o oposto de xi aqui, de menos xi dos dois lados. Resumindo, o x pode ser escrito, então, como sendo o xi menos a inversa da hessiana vezes o gradiente transposto, onde xi é a solução atual. Então, resumindo, a gente pode escrever, então, que a nossa solução na próxima iteração, ou seja, a nossa equação de recorrência é dada pela seguinte expressão. Então, xi mais 1, ou seja, a variável de trabalho na próxima iteração, ela é a solução atual da iteração anterior, menos a inversa na solução anterior, vezes o gradiente transposto na solução anterior, tá bom? Onde h-1 aqui, então, é a inversa dessa nossa matriz hessiana.
Então, o nosso método de Newton, na verdade, ele vai utilizar essa expressão de recorrência. Então, a gente precisa que a nossa função seja côncava ou convexa para garantir a existência dessa nossa matriz hessiana. E precisamos também da informação do gradiente da função no ponto, tá bom? Então, a gente precisa calcular a matriz hessiana, calcular a sua inversa e calcular o gradiente da função na solução experimental atual, tá bom? Então, a gente vai, a menos de um erro, continuar fazendo essa iteração até que o gradiente da nossa função seja aproximadamente zero, ou seja, zero vai ser o nosso critério de parada, tá bom? Então, para exemplificar, vamos considerar que a gente tenha essa função polinomial de duas variáveis. Para simplificar, vamos considerar duas variáveis, e aí vocês depois lembrem-se que isso pode ser generalizado, na verdade, para qualquer dimensão. A sua matriz hessiana vai ser uma matriz de ordem n por n, e o seu vetor gradiente vai ser um vetor de ordem n por 1, tá bom? Então, vamos considerar uma função em x e em y, é um polinômio aqui de grau 4, e vamos considerar como solução inicial x0 igual ao valor 0,3, tá bom? Então, a gente vai precisar verificar se essa função é côncava ou convexa para garantir a existência da inversa da matriz hessiana, tá bom? E vamos considerar aqui um erro de 0,25, tá bom? Então, vamos lá. Então, considerando essa função, primeiro passo, calcular a matriz hessiana. Para isso, a gente vai precisar da primeira derivada, a segunda derivada em relação a x e em relação a y, de fx, e depois a segunda derivada parcial em relação a y, a primeira derivada parcial em relação a y, e a segunda derivada parcial da parcial em y com relação a x e com relação a y. Feito isso, então, a gente já consegue calcular, então, a nossa matriz hessiana, lembrando que a matriz hessiana, então, é a matriz das derivadas parciais. Na primeira linha, eu faço a derivada em x primeiro, depois em relação às às demais variáveis, e na segunda linha eu faço primeiro a derivada em y e depois com relação às demais variáveis, né? Então, a gente chegou aqui que fxx é 12x menos 2 ao quadrado mais 2, fxy é menos 4, assim como fyx, lembrando que é simétrico aqui, e a derivada parcial yx é igual a 8. Então, observem que aqui a nossa matriz hessiana é uma matriz hessiana que depende da variável x, ela não depende da variável y nesse caso, certo? Então, para verificar se essa matriz hessiana é uma matriz definida positiva ou definida negativa, a gente precisa estudar os seus menores principais, certo? E aí eu também preciso calcular a inversa, tá? Então, a inversa vai existir para os pontos x diferente de 2, uma vez que em x igual a 2, o determinante dessa matriz vai se anular, tá? Então, o determinante aqui vai se anular em x igual a 2, então ela não vai estar definida em x igual a 2. Observem que aqui eu utilizei para calcular essa inversa, no próximo slide eu já mostro para vocês que ela é côncava ou convexa, tá? Eu já fiz diretamente aqui. Eu calculei aqui a inversa pelo método da matriz adjunta de ordem 2. Então, é 1 sobre o determinante, troca a diagonal secundária. Observem que aqui eu passei o termo A11 para o termo A22 e o termo A22 para o termo A11 e inverte o sinal da diagonal secundária. Então, aqui tem um errinho de digitação e eu já vou consertar. Acho que aqui tá sobrando esse menos, assim. Certo? Então, agora a gente já tem a expressão da matriz hessiana e já tem a expressão da nossa matriz inversa, tá bom? Aqui, como eu tinha comentado, né, para mostrar que a nossa matriz é definida positiva, calculando o nosso H1, então seria o primeiro elemento ali da nossa expressão. Observem que essa expressão aqui é uma expressão quadrática, então ela nunca vai ficar negativa, vai ser sempre maior ou igual a zero. E vai ser zero no x igual a 2, né? Então, o menor valor vai ser 2 dessa expressão aqui, vai ser sempre maior ou igual a 2, então sempre positivo. Da mesma forma, essa expressão do H2, né? Então, aqui eu vou excluir, eu não coloquei aqui, mas eu vou excluir aqui
o x, o x diferente de 2, tá? Para garantir que essa expressão aqui não se anule, tá? Então, para x diferente de 2, o H2 vai ser sempre positivo também, a nossa matriz é definida positiva, eu tinha comentado no slide anterior, tá? Então, H é uma matriz definida positiva, F vai ser convexa então, tá bom? Preciso calcular o gradiente também, o gradiente é determinado pelas derivadas parciais, né, de primeira ordem, portanto, o nosso gradiente aqui é 4x menos 2 ao cubo mais 2x menos 2y, em x, na componente em x, e na segunda componente, então, menos 4x mais 8y, certo? Então, a gente vai precisar dessas informações aqui. Observem que calcular os pontos críticos dessa função aqui não é uma tarefa das mais fáceis, né? Não vou dizer que é um proibitivo, mas observem que aqui você tem um sistema de duas variáveis, onde a primeira equação é um polinômio de grau 3, tá? Então, você pode isolar o x aqui em função de y na segunda, substituir na primeira, você vai ter um polinômio de grau 3, né? Não é um trabalho muito difícil, mas daria um trabalho certo razoável aí. Então, justifica aqui aplicar o método iterativo, tá bom? Então, os pontos estacionários vão ser determinados, então, pela resolução desse sistema, fazendo o gradiente igual a zero, tá? Eu sugiro que vocês determinem esse ponto estacionário aí, para checar, depois comparar a convergência do método com a solução exata, tá bom? Então, vamos lá. O nosso erro aqui foi um erro de 0,25, né? Eu comentei que o erro vai ser 0,25. A nossa solução de trabalho vai ser a solução 0,3. A nossa função de recorrência, ela é dada, então, né, por xi mais 1 igual a xi menos a inversa em xi vezes o gradiente em xi. Como eu comentei com vocês, estamos trabalhando aqui com operações matriciais, tá bom? Então, vamos olhar aqui a nossa solução atual como sendo uma matriz de ordem 2 por 1, tá bom? Então, observem aqui que para fazer sentido, o x0, a nossa solução atual, ela vai ter que ser escrita em linhas, não em colunas, para poder a gente fazer as operações aqui, tá bom? Então, eu vou representar o x0, que é o chute inicial 0,3, como sendo, então, uma matriz 2 por 1. Então, eu preciso saber o gradiente da função no ponto 0,3 e preciso também saber o valor da matriz ensiana no 0,3, certo? Porque eu vou precisar, então, eu vou precisar do x0, a matriz inversa da ensiana no x0 e o gradiente no x0, certo? Então, a gente vai precisar calcular essas expressões. Então, vamos lá. Substituindo, aqui é 0,3, tem um errinho de digitação, vamos já arrumar isso aqui, do 0,3. Aqui eu escrevi o x como sendo deitado aqui, em linha, ó, mas entenda-se como coluna, a expressão é a mesma, desde que vocês interpretem de forma correta a hora de fazer os produtos devidos ali, tá bom? Não era errado eu escrever como estava aqui, mas já que eu escrevi assim, eu vou utilizar essa notação. Então, vou substituir aqui no gradiente, né, nessa expressão aqui da fórmula do gradiente, o x igual a 0 e o y igual a 3 nessa expressão. Então, vai ficar 4, 0 menos 2 ao cubo, mais 2 vezes 0 menos 2 vezes 3, e lá na componente y, menos 4 vezes o 0, mais 8 vezes o 3, tá bom? Então, portanto, vai ficar aqui menos 44, 24. Observem que aqui eu coloquei ele em linha, mas eu usei um T ali de transposto, tá bom? Então, você pode usar ele na notação de coluna, assim como eu coloquei, ou você pode colocar assim em linha, não tem problema. Você só precisa tomar cuidado depois na hora de fazer os produtos, tá bom? Da mesma forma, vou calcular a matriz ensiana no ponto 0,3. Eu substituí o ponto, mas digitei errado aqui.
Então, eu vou calcular essa matriz hessiana no 0,3, onde a matriz hessiana inversa, né? Na inversa da matriz hessiana, é dada por essa expressão aqui que a gente acabou de calcular. Então, eu vou substituir por x igual a 0 e por y igual a 3. Observem que a nossa hessiana não depende de y, então eu vou substituir apenas o x, porque ela é constante em y. Tá? Então, substituindo aqui o x igual a 0 e aqui o x igual a 0, a gente tem, então, que a inversa da nossa matriz hessiana no ponto de trabalho 0,3 é dado por 1 sobre 384, já resolvendo aqui 2 ao quadrado vezes 96. E já substituindo essa expressão aqui também, 12 vezes 4 mais 2, igual a 50 aqui, tá? Vou deixar dessa forma a expressão aqui só para simplificar a notação, para não precisar trabalhar com decimal, mas se você quiser fazer a multiplicação aqui por esse termo fracionário, então você vai estar com uma matriz com valores decimais. Não há problema nenhum deixar dessa forma ou já em decimal, fiquem à vontade. Então, agora, substituindo na nossa função de recorrência, o nosso x1 vai ser dado, então, por x0 menos a matriz hessiana, a menos 1 no ponto x0, vezes o gradiente em x0. Ou seja, já substituindo, quem é o nosso x0? 0,3. Já vou substituir a inversa da hessiana no ponto 0,3 que a gente acabou de calcular. E o valor do gradiente também que a gente acabou de calcular. Então, observem que, olha só, prestem atenção aqui, que para fazer esse produto dessa matriz de ordem 2 por 2 por essa de ordem 2 por 1, a gente vai fazer o produto de linha vezes coluna. Então, observem que se eu tivesse colocado essa matriz menos 4... menos 44 e 24 em linha, eu estaria multiplicando uma 2 por 2 por uma 1 por 2 e esse produto não existe, eu não consigo calcular. Então, por isso que precisa prestar atenção na forma conveniente de usar essa notação, tá? É claro que a notação não está errada, escrever ela de outra forma, mas na hora de fazer o produto, se você não a representa de forma conveniente, você vai acabar não conseguindo realizar esses produtos. Então, eu chamo atenção aí para o cuidado com a anotação. Então, quando você resulta esse produto aqui, né, quando você executa esse produto aqui dessa matriz 2 por 2 por essa matriz 2 por 1, você vai ter como resultante, né, você está com uma 2 por 2 multiplicando uma 2 por 1. Então, o resultado vai ser uma 2 por 1, tá? Então, para fazer o cálculo dessa inicial aqui, que é 2 por 1 com essa resultante, então vai ficar uma 2 por 1 menos uma de 2 por 1 também, que vai resultar em uma 2 por 1. Lembrando que você só consegue somar e subtrair matrizes se elas tiverem a mesma dimensão. Então, esse resultado aqui vai ser uma 2 por 1 também. Então, vai resultar nessa matriz aqui, 0,66 na primeira linha e 0,33 na segunda linha. Observem que aqui eu já transformei tudo em decimal para facilitar essa notação, tá bom? Tá, então você já aplicou a primeira iteração do método de Newton, e aí a pergunta é a seguinte: qual é o teste para calcular o erro que você vai considerar? A gente quer que o vetor gradiente ele seja zero ou aproximadamente zero, tá bom? Então, o que a gente vai calcular é o gradiente da função nesse próximo ponto e verificar se esse gradiente já é zero ou qual é o erro, tá? Para calcular o erro, a gente pode considerar, então, como sendo, aqui não tá correto, eu preciso fazer o cálculo desse erro aqui, eu preciso substituir no gradiente, tá? Então, aqui na próxima iteração, aqui, eu não fiz, vamos fazer juntos, então. Eu preciso calcular o gradiente, eu vou copiar essa expressão aqui, Ctrl C, Ctrl M, Ctrl V. Essa expressão aqui, que é a expressão da nossa vetor gradiente no ponto considerado. Lembrando que o nosso gradiente é dado por essa expressão aqui, e o ponto que a gente está considerando agora é esse ponto aqui, ó, certo? Esse ponto é o nosso ponto atual, ou seja, esse é o nosso x1, tá bom?
Então, a gente vai calcular o nosso gradiente no ponto x1, certo? Ou seja, nesse ponto aqui, que eu quero calcular. Então, eu vou substituir esse 0,3, que foi do passo anterior, por esse ponto. Então, eu vou colocar onde tem x aqui, o valor 0,66, certo? Então, vou copiar essa expressão aqui. E vou colocar aqui onde eu substitui por 0 essa expressão. Aqui também. Acho que terminei todos os x. Agora, onde tem y, eu vou colocar a expressão 0,33, tá bom? Então, aqui em 0,30... Opa, não copia tudo, só o 0,33. Eu vou colocar aqui onde tem o y, certo? O y aqui e aqui, onde eu tinha substituído por 3 no passo anterior, tá? Então, eu vou substituir aqui por essa 0,33 e também aqui onde eu multipliquei por 3, certo? Não vou efetuar esses cálculos aqui agora, porque eles me tomariam um pouquinho de tempo, né? Então, eu preciso calcular esse vetor gradiente nesse ponto aqui. E aí, o erro que eu estou considerando, né? Então, o erro máximo que eu estou considerando, vou copiar isso aqui. O erro máximo que eu estou considerando aqui seria dado, então, pelo maior valor desses dois valores aqui, certo? Então, já que a gente quer que o nosso gradiente seja zero ou aproximadamente zero, então o nosso erro vai ser o máximo das componentes do gradiente, tá? Eu vou montar uma planilha Excel que ela vai me ajudar a fazer esses cálculos. Aí a gente já checa qual foi o erro considerado aqui, tá bom? Então, a gente faz esses cálculos aqui em uma planilha de Excel, tá? Então, observem que a gente precisa, então, para calcular, para aplicar o método de Newton multivariáveis, a gente precisa aí das informações do ponto atual, que eu vou chamar de xi, lembrando que o meu xi, então, ele tem componente em x e em y, tá? Então, o vetor x, ele vai ter uma componente xi e yi para a iésima iteração, tá? Eu preciso do valor da função só para saber qual é o valor máximo lá no final do processo, na iteração, na função de recorrência eu não utilizo. Então, eu vou já aproveitar para saber qual é o valor ótimo da minha função no final do processo. Eu preciso calcular o gradiente da função em cada ponto, cada solução de trabalho, né? E como eu preciso da expressão transposta, então eu já vou colocar ele transposto aqui também para poder eu fazer o cálculo da próxima função de recorrência ali, o produto que depende dessa expressão. Como eu comentei com vocês, o erro ele é dado pelo módulo da componente máxima do gradiente. Então, observem que aqui o nosso gradiente, na primeira iteração, ele deu menos 44,24. Então, eu estava com um erro de 44, tá? Na segunda iteração, aquela conta ali que a gente acabou de fazer, ele vai dar menos 9,48. Vou até anotar aqui, menos... Vou anotar essa conta aqui, ó, menos 9,48 e zero, tá? E zero, tá? Portanto, o erro máximo aqui nesse caso, opa, sobrou uma interrogação aqui, posso tirar? Então, esse carinha aqui, eu vou colocar um ponto aqui só para não confundir com o vírgula do vetor, tá? Então, esse carinha aqui, vou pintar até em vermelho para destacar. Vou copiar. Esse é o nosso erro, tá? Então, esse aqui é o nosso erro, 9,48. Vou colocar em valor absoluto. Então, eu vou considerar positivo. Então, eu tenho um erro de 9,48 e eu quero me aproximar de zero. Então, eu não convergi ainda nessa primeira iteração. Então, a gente vai precisar fazer mais uma iteração, tá bom? Beleza, vamos continuar então aqui a construção da ideia da nossa matriz hessiana. Depois eu abro a planilha no Excel para mostrar para vocês então como que foram construídas essas funções. Primeiro vamos construir a ideia aqui, certo? Então eu preciso do ponto, o gradiente transposto,
o erro, que vai ser o maior valor da componente do gradiente, a minha matriz ensiana, eu na verdade preciso da inversa da ensiana, mas aqui para facilitar os cálculos para mim, para o Excel calcular a inversa, para eu não precisar calcular, eu já coloco a ensiana, né? Porque eu consigo colocar isso, já que eu sei quem é a minha função f. Ele faz para mim quem é a minha matriz ensiana inversa. Eu preciso calcular o produto da minha matriz da inversa da minha matriz ensiana pelo gradiente transposto. Então, eu vou fazer aqui nessa coluna o produto da ensiana pelo gradiente transposto, que eu coloquei lá na coluna G. E por fim, eu preciso somar, né? A minha solução de trabalho é a solução anterior menos o gradiente, a inversa da ensiana vezes o gradiente transposto. Ou seja, então eu vou precisar minha solução atual, que é o xi, menos esse carinha que eu acabei de calcular aqui, tá? Então, vamos lá, vou abrir a minha planilha Excel aqui para a gente verificar como que a gente construiu essa expressão. Só para tomar um cuidado aqui, eu não coloquei a minha solução inicial, eu coloquei ela em linha aqui, ó. Para fazer mais sentido, eu teria que ter colocado ela em coluna, como eu coloquei aqui. Então, na hora de fazer esse cálculo aqui, eu tive que tomar o cuidado de pegar lá a primeira componente com a primeira componente, a segunda com a segunda. Então, na hora de montar a planilha de vocês, se vocês já quiserem fazer isso aqui na vertical, já vai facilitar esse cálculo aí para vocês. Mas é só tomar cuidado ali na hora de fazer as operações. Então, vamos lá, vamos considerar aqui a nossa... Deixa eu só fechar isso aqui para mostrar para vocês aqui como que eu completei os dados da matriz ensiana e o gradiente. Deixa eu só pegar o gradiente aqui. Cadê o gradiente? Aqui. Já vou colocar na mesma página. Vou colocar aqui na mesma página. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a letra para caber. Assim. Deixa eu só ver o que eu vou fazer. Vou tirar isso aqui. Eu vou precisar das duas, né? Então, eu vou deixar as duas aqui. Mas eu acho que dá para enxergar aqui. Certo? Eu vou diminuir essa tela. Eu vou ter que, para isso, diminuir o zoom aqui também. Perfeito. Assim, acho que já dá pra gente enxergar. Certo? Assim, acho que dá para ver as duas. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui na minha planilha. Talvez eu precise... acho que eu já coloquei aqui, né? Ó. Tá, beleza. Então, só vou copiar essa daqui, ó. Eu consigo trabalhar na mesma tela aqui, já vai facilitar para ficar a imagem melhor. Aqui tá a função, tá. Então, beleza. Eu posso fechar essa aqui e aumentar essa. E aumento esse zoom aqui, vai ficar mais fácil para vocês. Já colei aqui embaixo, tá? Então, a gente precisa, ó. A gente tem aqui o valor da nossa função, a gente tem aqui o valor do nosso gradiente, a gente tem aqui a expressão da nossa matriz ensiana e a gente tem a expressão da matriz ensiana inversa, certo? Então, observem que aqui eu mesclei a iteração em duas linhas para poder facilitar aqui que eu precisava de duas linhas, tá? Então, eu acabei usando duas linhas e acabei mesclando aqui. Já que você vai fazer essa operação de mesclar, então acho que talvez você já pudesse considerar que ao invés de duas, como eu considerei, apenas uma só e já trabalhar na vertical, tá? Então depois vocês podem adaptar aí para facilitar o cálculo final ali. Mas dá certo desse jeito também, é só lembrar que lá no final você precisa fazer a componente em x menos a componente em x, a componente em y menos a componente em y lá no cálculo final, para não dar erro. Aqui eu coloquei a expressão da função, né? Lembrando que a nossa função aqui, ela é 2 vezes xy, mais 2y, menos x quadrado, menos 2y ao quadrado. O x, então, tá fazendo papel para mim aqui, no meu caso, da célula B, certo? E o y, a célula C, tá? Então, eu usei a 5 aqui.
B2, B5 e a C5. Como tá mesclado aqui, eu peguei a primeira, não tem problema. Mas a hora que você seleciona ali após mesclar, ele já pega de forma correta, certo? Então, aqui eu só, nessa coluna aqui, eu só coloquei a expressão da minha função f, lembrando então onde está definido a variável x e a variável y. Da mesma forma, o nosso gradiente, ele foi dado pela expressão 2y menos 2x na primeira componente e 2x mais 2 menos 4y na segunda componente. Então, aqui o meu vetor gradiente, ele tem uma componente em x e ele tem uma componente em y, certo? Então, eu separei aqui. Então, na componente em x, ele vai ser 2y menos 2x. Então, vou colocar aqui 2 vezes o c menos 2 vezes o b, beleza? E da mesma forma, o gradiente na componente em y, que ele é 2x mais 2 menos 4y. Então, aqui também completei na componente em y a expressão que define o vetor gradiente, tá? E ali ele já vai calcular no ponto. Eu preciso dele transposto, então aqui eu só colei transposto, você pode colar transposto, eu simplesmente peguei Ctrl C na primeira linha e depois eu Ctrl C e Ctrl V na segunda linha, mas dá para colar junto e colar transposto, dá para fazer isso também, não tem problema, fiquem à vontade ali. Aqui eu calculei o módulo do vetor gradiente utilizando... Aqui eu fiz uma adaptaçãozinha, né? Porque nesse caso aqui, se eu considerar o valor máximo desses dois, ele vai dar certo. Já daria o 2 direto. Só que em algumas vezes essas componentes aqui, elas acabam sendo negativas. E aí, por exemplo, ele vai pegar, por exemplo, o máximo entre 0 e menos 2, ele vai pegar o 0, e o erro é 2, na verdade. Então, para adaptar e contornar esse erro, eu acabei usando o módulo do vetor mesmo. Já que o vetor nulo ele tem módulo 0, se eu tiver num ponto diferente, um vetor que tenha um comprimento positivo, então ele vai me dar esse tamanho do vetor. Então, eu considerei o tamanho do vetor. Mas isso aqui foi uma adaptação que eu fiz. Se vocês acharem uma forma de trabalhar com os condicionantes aqui para calcular o máximo ali, já considerando os if, quando eles são positivos, fiquem à vontade. Foi só um jeito que eu acabei adaptando aqui, mas não tem problema para fazer de forma automática, tá bom? Não vai alterar o resultado, talvez uma iteração a mais ou uma iteração a menos aqui na hora de fazer o exercício. Deixa eu só ver se eu estou com o exemplo correto. Eu estou fazendo o exemplo 2. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu pegar aqui de volta. Olha, eu estou mostrando essa planilha para o exemplo errado. Então, na verdade, não está a ideia... Não está errada a ideia que eu construí, mas a função está errada. Eu estou na planilha errada. Então, eu vou voltar para a planilha certa aqui. Só que para isso, eu preciso calcular essas expressões aqui. Então, eu vou precisar copiar aqui Ctrl C, esse e esse. Eu vou para a planilha certa, me desculpem aqui, ó. Eu não percebi que eu estava na planilha do exemplo 2. Tá? Mas a ideia é a mesma aqui, vocês só vão corrigir aí as fórmulas, tá bom? Então, deixa eu aumentar o zoom aqui agora. Certo? Agora sim, tá? Então, na verdade, me desculpem, eu acabei utilizando a função diferente no exemplo anterior, mas a ideia é a mesma aqui, tá? Então, para substituir a função, na verdade, eu vou usar x menos 2 ao quarta e x menos 2 ao quadrado em f. E no gradiente eu vou usar, então, 4x menos 2 ao cubo e 2x menos 2y em x, certo? Aqui. E menos 4x mais 8y em y na segunda componente do gradiente. Aqui eu só colei transposto, aqui eu só calculei o erro. Então, observem que aqui, ó, esse problema que eu estava falando do negativo já vai acontecer. Eu não consegui colocar um condicionante aqui que desse certo, eu acabei simplesmente colocando de forma manual qual era o erro aqui, que foi o maior componente, que era o menos 44 positivo. Né? Substituir aqui em cada componente da minha matriz, a minha matriz ensina, nesse caso, ela é 2 por 2, então eu vou precisar entrar cada uma das componentes. Então, ela é 12, x menos 2 ao quadrado mais 2 na primeira componente, então eu já coloquei
é aqui, né? Lembrando que o meu x está lá na B. E os outros termos, menos 4 e 8, eles são constantes, eu só completei. Aqui, para calcular a inversa, eu utilizei a função matriz ponto inverso, tá? Então, vou apagar aqui para fazer de novo para vocês verem. Então, isso aqui vai ser igual, matriz. Então, aqui no meu tá em português, matriz ponto inverso. Não lembro como que aparece na versão em inglês. Você seleciona a sua matriz que você quer inverter. Observem que ele completa só em uma componente. Como você sabe que a matriz resultante ela também é de ordem 2 por 2, então você precisa completar. Então você vai apertar lá um F2, Ctrl, Shift Enter, tudo junto, tá? Então F2 para ele carregar a fórmula e Ctrl Shift Enter para ele copiar no campo todo, certo? E aí ele então dá a sua matriz ensiana inversa. Então aqui eu tenho a ensiana no ponto, eu não vou precisar, mas eu tenho a inversa também, tá? Então isso aqui foi só para ele calcular a inversa para mim, para eu não precisar em cada iteração eu mesma ter que fazer a inversa, certo? Aí eu preciso fazer o produto da inversa pelo gradiente transposto, então eu vou fazer o produto. Como que eu faço o produto aqui também? Da mesma forma que a gente fez o... Deixa eu dar um ESC aqui, apagar tudo, assim. Da mesma forma que a gente fez a matriz inverso de forma automática, eu vou utilizar aqui também igual matriz ponto multi, no caso aqui em português, né? Matriz ponto multiplicação, então ele vai dar a multiplicação. Então, aqui você só toma cuidado que como a multiplicação das matrizes não é comutativa, então você precisa pegar na ordem que o produto deve ser feito. Então, eu preciso primeiro a inversa da ensiana, que a gente acabou de calcular, tá aqui, ponto e vírgula, a segunda matriz. A nossa segunda matriz é o gradiente transposto que eu coloquei aqui, tá? Então, aqui, se você tivesse colocado ele em linha, o Excel já ia se perder, ele não ia conseguir fazer o produto do coluna de linha vezes a coluna. Então, por isso que é importante ali a atenção da anotação, tá bom? Então, aqui, ele, da mesma forma, ele vai completar só na primeira expressão. Então, eu vou selecionar tudo, porque eu sei que vai resultar em uma de ordem 2 por 1. Vou dar um F2 para ele carregar a fórmula e Ctrl Shift Enter para ele estender, tá? Ctrl Shift Enter, ele vai estender aqui. Opa, meu não deu certo. Deixa eu pegar de novo. Aqui o meu tem que apertar FN, F2. FN, F2. Ctrl Shift Enter. Agora deu certo, tá? Então, aqui ele fez a inversa. Pronto, agora o último passo que nos falta aqui é fazer a subtração da solução atual, né? Já que a nossa função de iteração, ela diz o seguinte, a solução é a solução anterior menos a matriz ensiana inversa multiplicada pelo gradiente transposto, que a gente acabou de calcular aqui. Então, na verdade, eu vou precisar desse vetor aqui, né? Esse vetorzinho aqui, ó, pintei em verde, menos esse outro vetorzinho aqui que eu também vou pintar em verde, tá? Então, eu não posso esquecer que é a componente em x menos componente em x, que foi o que eu fiz aqui, ó. E a componente em y menos a componente em y. Se você já tivesse colocado ele na vertical, você já poderia ter colocado simplesmente igual, menos ali, daria certo, tá bom? E aí, só toma um pouquinho de cuidado na hora de realizar as demais iterações, tem que tomar cuidado aqui, porque como a gente está trabalhando com as multiplicações, tal, de matrizes, operações vetoriais, se você simplesmente arrastar para baixo, ele pode te dar erro. Então, a dica que eu vou dar é a seguinte. Eu coloquei uma linha a mais aqui, foi só para dar um espaço, para ficar esteticamente, visualmente separando as iterações ali, para a gente enxergar os principais elementos. E eu trabalhei com cores para poder enxergar, né? Então, isso daqui para mim é um elemento só, que é a matriz ensiana, esse é outro elemento, que é a inversa da ensiana, esse aqui é o vetor solução, enfim, né? Então, eu só trabalhei, coloquei uma linha a mais ali, deixei em branco entre o espaço, só para ficar esteticamente, mas assim, isso aí é da particularidade de cada um, vocês trabalhem como vocês acharem mais interessante aí. Então, na hora de trazer isso aqui para baixo, né? Então, aqui você vai pegar lá a solução anterior que você acabou de calcular. Então, você vai fazer isso aqui igual o N1 e igual o O1 ali, que foi o que eu fiz aqui, né?
E aí, na hora de colocar os demais, eu usei a função Ctrl+C, Ctrl+V nas células abaixo, que aí ele já leva a formatação. Então, aqui eu trouxe com Ctrl+C, Ctrl+V, seleciono tudo, Ctrl+C e coloco selecionando já Ctrl+V. E assim eu fiz com os demais também. Então, sempre Ctrl+C no conjunto completo e colando no conjunto completo, ele vai sem nenhum erro, aí fica tranquilo para você. Então, observem que aqui o nosso exemplo, olha, ele aqui, ele tem um erro de 0,024 na quinta iteração, né? Então, observe que ele está aqui com 0,024 na quinta iteração. Então, ele já convergiu aqui na nossa quinta iteração com um erro de 0,247. Ele tinha falado um erro de 0,25. Então, ele usou 5 iterações. Eu tô deixando para vocês fazerem o exemplo que eu quase fiz aqui para vocês, né? Eu quase fiz errado ali, que eu não vi que estava no slide errado. Deixa eu pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Eu vou deixar esse exemplo aqui para vocês fazerem, ó, que é o exemplo 2, tá? Então, eu quero que vocês façam esse exemplo aqui. E esse exemplo aqui é o exemplo que a gente fez pelo método do gradiente da aula passada. E comparem com o mesmo erro quantas iterações foram necessárias para que houvesse a convergência lá, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer esse exemplo 2 e verificar quantas iterações que a gente precisou para alcançar o mesmo erro com o método do gradiente. Eu acho que é uma comparação interessante. Antes disso, eu quero voltar aqui um pouquinho, né? Só para comentar, já finalizei o exemplo. Então, observem, né? Esse exemplo aqui é um exemplo que o método de Newton multivariável, ele não aparece no livro do Rillier, ele não aparece no livro do Collin, nem no Tarra, ele é um método um pouquinho mais avançado. Mas ele aparece no livro do Basara, que também está na nossa referência bibliográfica, tá? Esse livro eu não tenho o PDF dele, mas ele consta físico lá na biblioteca, só que a gente não está tendo acesso à biblioteca nesse momento, tá? Mas não se preocupem, acho que com o nível de detalhamento que eu coloquei aqui, dá para vocês terem um bom entendimento da metodologia. E o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, aqui eu fiz o gráfico daquela função, usando o GeoGebra 3D, então observem que aqui você tem um paraboloide com cavidade voltada para cima, então a gente consegue ver bem aí a questão da convexidade da nossa função. Aqui eu fiz uma vista de baixo para cima, então a gente observa ali que a gente tem, eu não consegui colocar as curvas de níveis, mas elas estão representadas aqui nessa figura em 2 dimensões, tá? Então a gente observa ali, naquele ponto ali, a questão do ponto que está convergindo, certo? Então observem que embora a gente não conseguisse calcular lá se a matriz era definida positiva ou negativa nesse ponto, porque ela estava se anulando no x igual a 2, lembra? Quando eu falo assim, olha, se a matriz ela é uma candidata a ser matriz definida positiva ou negativa, mas se anula em algum dos pontos lá, e aí você não tem conclusão imediata, né? Ela pode ser definida ou indefinida ou até mesmo ser côncava ou convexa. E esse caso aqui é um exemplo do que acontece, né? Ela se anula ali e ela convexa de fato. E aí o que eu quero chamar a atenção é que assim, ó, lá no método da busca do gradiente, vocês lembram que as direções, ela era ou paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y. Então, você mudava fazia um passo na direção de x, um passo na direção do y e assim por diante. Aqui no método do gradiente, a gente saiu da solução 0,3, passou para a solução perto de 1 ali, que eu não lembro qual era o valor, e aí a gente passa para a próxima solução. Então, olha o tamanho do passo que ele deu aqui. Então, vocês observem que os passos não são proporcionais ali como eram na busca do gradiente, do gradiente, que eles iam dividindo pela metade praticamente, tá? Então, aqui a convergência ela acaba sendo mais rápida e ela é unidirecional. Então, ela muda uma vez e depois ela acabou mudando uma única vez ali, justamente por esse comportamento. Então, ela achou essa direção de crescimento e depois ela trabalhou nessa direção do crescimento para se aproximar do ponto, tá bom? Então, eu peço que vocês façam esse exemplo, trabalhem com os gráficos também no GeoGebra,
e façam a solução analítica também, resolvendo o gradiente igual a zero, porque aqui você consegue resolver essa equação, tá bom? Então, eu finalizo aqui, deixo esse exemplo para vocês. No nosso encontro síncrono, a gente finaliza então esse exemplo e tira as eventuais dúvidas com relação a essa implementação. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada por terem chegado até aqui. Tchau.